Leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11. Mais ou menos na metade do primeiro século, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, passa pela cidade de Filipos e ali ele planta uma igreja. Alguns anos depois, 6, 7 anos depois, o apóstolo Paulo estava preso, provavelmente em Éfeso, e ali de Éfeso, da prisão, ele escreve esta carta, uma carta aos Filipenses, que é esta carta que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas. Como é costume de Paulo, então ele começa a sua carta fazendo um endereçamento, dando aquela saudação inicial e em seguida uma oração. E nessa oração inicial do apóstolo Paulo, que é uma oração de agradecimento, nós já vemos que o apóstolo Paulo mostra que o cristão pode e precisa ter uma alma mais forte que o mundo exterior. Deixa eu explicar melhor. Mundo exterior, as nossas circunstâncias, é o que nós enfrentamos a partir do momento que nós colocamos o pé para fora aqui da igreja. Na verdade, aqui dentro nós também já enfrentamos o chamado mundo exterior, não é? Porque existe o quê? Relacionamentos. Aqui dentro existem relacionamentos. Aqui dentro existe organização, onde uns têm responsabilidades, uns têm autoridades, e os outros cooperam, seguem, contribuem. Então isso também é um mundo exterior. Por se tratar de um ambiente de igreja de Cristo, deveria ser mais fácil, do que o mundo exterior. E digamos que essa é a normalidade. Mas como a igreja é composta de pessoas, e somos nós tão imperfeitos, muitas vezes esse próprio mundo exterior dentro da própria igreja também ele é difícil. Mas o mundo exterior então diz respeito a tudo que está exterior a nós. E vamos pensar principalmente aquilo que há nesse mundo exterior e que é hostil à nossa fé. Hostil é uma coisa agressiva, que age contra, que quer fazer mal, que quer atacar, que quer prejudicar, que quer derrubar, que quer desanimar, que quer trazer prejuízo. Então há muitas coisas do nosso mundo exterior que tem essa função, ou proposital ou não, mas age dessa forma, digamos assim. São aquelas dificuldades, adversidades e as lutas que nós enfrentamos a cada segundo da nossa vida, a cada minuto. Nós podemos dizer que esta hostilidade do mundo exterior, que vem da sociedade, que vem dos relacionamentos, que vem da própria natureza muitas vezes, e que vem da nossa condição de mortais, essa hostilidade é forte. Quem aqui pode pegar o microfone e diante de uma gravação que vai depois para uma rede social e vai ficar disposto para o mundo e dizer assim: o mundo é fácil, eu tiro de letra toda e qualquer dificuldade que vem, tudo é fácil para a minha vida? Não quer dizer que tudo é difícil, mas a gente tem que admitir que há uma força contrária. Há uma força contrária à vida, há uma força contrária à família, há uma força contrária à fé.
há uma força contrária ao reino de Deus. Há até uma força contrária personificada, que é um ser maligno, que é o diabo. E segundo a Escritura, ele não está sozinho. Há um exército incontável de forças malignas que se opõem contra a humanidade, especialmente contra o povo de Deus, o povo que quer seguir a Deus. Então nós temos que admitir que há sim uma oposição, há uma hostilidade, e essa hostilidade não é qualquer coisa. Ela tem a sua força. E aí volto a dizer, então o apóstolo Paulo já está ensinando nesta carta aos Filipenses, de que o cristão, ele pode, e mais do que poder, ele precisa ter uma alma mais forte do que este mundo exterior, com toda a sua hostilidade. Quem é que vence uma guerra se você tem dois inimigos? O mais forte. Força no sentido de armamento, força no sentido numérico, força no sentido estratégico, não importa qual é a força, mas o mais forte vence. Na natureza não é assim? Quem vence as disputas de território, por alimento, por espaço? O mais forte. Então, meu irmão, minha irmã, se a gente não quer ser derrotado, digamos assim, entre aspas, por essa hostilidade do mundo exterior, do nosso contexto exterior, a gente precisa estar forte, a gente tem que estar pronto para enfrentar toda essa batalha e vencer. Isso é constante. É constante. Se a gente pensar em termos de corpo, nós não temos dentro de nós aqueles chamados anticorpos. Como eu não sou da área da medicina, eu não vou me arriscar a dar nomes aqui, mas pelo menos numa linguagem leiga a gente chama de anticorpos, que estão constantemente nos protegendo de vírus, fungos, bactérias e sei lá mais o que. De vez em quando vem um mais forte e nos pega, não é isso? Mas quantas vezes você não ficou doente, não é porque não se aproximou uma doença, um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, ou qualquer um desses seres microscópicos de você, é que o seu corpo estava fortalecido para aquele tipo de vírus, pelo menos, ou de influência que veio, e você enfrentou aquilo. Por isso que é recomendado a gente sempre manter uma vida saudável. Uma vida saudável, porque os ataques são constantes. Isso estou falando só de questões do corpo, hein? Não quero nem falar da saúde mental, então. Porque estresse e ansiedade estão todo dia aí na nossa porta. E se a gente não estiver forte, preparado para isso, a gente adoece. Adoece. Muito. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, gente, vamos ser mais forte, vamos estar preparados, é possível. E aqui nesse texto ele dá algumas coisas já que nos faz mais fortes. A presença constante da gratidão, da alegria e da confiança em Deus. Gratidão, alegria e confiança em Deus não são os assuntos da mensagem de hoje. Eu estou só aqui trazendo um contexto, mas você pode gravar isso aí na sua mente, não é? Gratidão, alegria, confiança são 3 elementos que vão me fazer mais forte, preparado para enfrentar essa hostilidade diária, constante, que eu enfrento. E tem um 4º elemento,
Um quarto elemento importantíssimo para a alma, que torna a nossa alma mais forte, melhor, mais preparada, mais perfeita, e que é assim o amor, que tem a ver com o nosso tema. Então o apóstolo Paulo, ele traz aqui nesses versículos 3 a 11, várias palavras, e que tem como um pano de fundo o amor cristão, o amor ao próximo, o amor dele pelos filipenses. Podemos afirmar por esta carta, podemos afirmar por estes textos, esses versículos que nós lemos, de que Paulo e os filipenses se amavam um ao outro. Irmãos e irmãs, sabemos que o amor ao próximo, o amor ao outro, é mandamento de Jesus. Mateus 22, 39, quando ele vai trazer aquele versículo lá do Antigo Testamento, para falar a respeito do grande mandamento de Deus. Primeiro, você ama a Deus, toda a força, alma e entendimento, versículo 37, 38, e também, não é uma questão em segundo lugar, no sentido menos importante, e também, amar o próximo como a si mesmo. Nós sabemos que Paulo também nos ensina sobre amar o próximo. Nós até lemos hoje na nossa liturgia, Efésios 5, 1 e 2, versículo 2, só para repetir: andai em amor, como também Cristo nos amou. O modelo é Cristo. Só mais um autor bíblico, João, que lá na sua primeira carta, capítulos 4, de 7 a 12, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que interessante, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então João, ele está colocando para o amor uma informação muito importante, queridos. João está colocando que não há cristão sem amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então todo mundo ama pelo menos uma pessoa nesse mundo, mas aqui está falando daquele amor que é modelo divino e que é aplicado ao seu próximo. Será que toda pessoa tem esse amor divino aplicado ao seu próximo? Ora, se alguém é nascido de Deus, o que ele é de Deus? Ele é filho, ou é filha. Então, filho de Deus, filha de Deus, que também é uma forma de designar o discípulo, o seguidor de Jesus, aquele que faz parte do reino e é um salvo. Qual é a marca dele? Amar. Então há um mandamento para amar, e isso caracteriza o filho de Deus, a filha de Deus, é uma condição. Amar é um exercício pleno da liberdade. Não se ama à força, não se ama por obrigação, não se ama porque há uma regra moral que diz:
quem não ama não é bonzinho, quem não ama é um sujeito mau e vai ser punido. Nós não podemos amar simplesmente porque é uma coisa esperada como boa, e a gente faz porque todo mundo espera que a gente faça aquilo. O amor tem que ultrapassar essas barreiras da convenção social, do que esperamos, que as pessoas esperam da gente. Amor é um ato de liberdade pessoal, onde você faz questão de compartilhar a sua vida com alguém, sem base comerciais e sem base de merecimento. E aqui nós vemos a diferenciação de amor com paixão. A paixão une pessoas, atrai pessoas, e com força. Por que nós somos tão atraídos quando estamos apaixonados? Porque a pessoa apaixonada, ela vê no outro, em quem ela está apaixonado, coisas que faltam nela. Todos nós sentimos falta de alguma coisa em nós. E quanto mais imaturos, mais novos, menos experientes nós somos, mais nós sentimos falta de coisas em nós. E aí eu encontro alguém que eu vejo que tem coisas que eu não tenho, e estas coisas que ele tem que eu não tenho me atraem, e eu penso assim: olha, se eu estiver unido a esta pessoa, então eu vou poder extrair dela, retirar dela, pegar dela para mim o que ela tem e que eu não tenho. Veja que paixão é muito importante para aproximar pessoas, mas uma relação de paixão, a partir do momento que ela começa a se estender demais, ela se torna uma relação narcísica, uma relação, vou usar aqui um termo, de sanguessuga. Sabe o sujeito que só quer, sujeito ou a sujeita, né, que só quer sugar de alguém, só quer tirar de alguém o que ele tem para si. A paixão é centrada no ego. Por isso que a paixão ela só pode ser um processo inicial, e depois ela precisa ser substituída pelo amor. Caso não haja essa substituição, a relação vai se tornar impraticável. Porque veja bem, eu me aproximo de uma pessoa porque ela tem o que eu não tenho, e eu vou lá, eu extraio dela o que ela tem que eu não tenho, até o momento que aquilo já não me satisfaz mais, até o momento em que eu encontro uma outra pessoa que tem coisas que eu não tenho. Infelizmente nós já percebemos que a nossa sociedade é marcada pela paixão e não pelo amor. Daí relacionamentos temporários, relacionamentos superficiais, relacionamentos que não chegam a compromissos, que são uma espécie de aventura, porque as pessoas elas ficam juntas durante o tempo da paixão, mas como é fundamentada no ego, cada um só está pensando em si. Nós estamos juntos porque é bom para mim, a outra pessoa também. Nós só estamos juntos porque é bom para mim, estou tirando proveito. A hora que este tirar proveito diminui ou acaba, um olha para o outro e diz: não tem mais razão da gente estar junto, vamos buscar outra fonte. Essa é uma sociedade marcada então pela paixão e não pelo amor. E mais uma vez, o que a Bíblia ensina é amar uns aos outros. Quando nós amamos, queridos, nós não buscamos no outro o que nos falta,
Não é isso que nos mantém unidos às pessoas, mas é simplesmente o desejo de estar junto, de partilhar, é a satisfação da vivência, onde não se busca aquilo que nos falta, mas simplesmente a partilha daquilo que ambos têm, para beneficiar e dar crescimento um ao outro. O amor marca a maturidade dos relacionamentos. Eu não estou falando só isso de relacionamento de um homem e uma mulher, de um casal, mas isso também é aplicado a relacionamentos familiares, relacionamento entre amigos, e eu estou falando amigo no sentido verdadeiro. Aliás, amigo no grego, filéu, que também era para os gregos o significado de amor, a raiz da amizade é o amor também. E claro que eu digo isso em relação também à nossa comunidade. A marca da nossa maturidade enquanto igreja é o amor. Semana passada as 2 semanas anteriores nós falamos sobre a fé de um grãozinho de semente, mesmo sendo do tamanho de um grão de semente, já é o suficiente para que o milagre aconteça, para que a gente possa perdoar, possa agradecer. Mas nós vimos na semana passada que também essa semente, ela pode crescer e se tornar uma árvore, ou seja, há um crescimento da pessoa na fé. E muitas vezes nós ficamos assim: como é que eu posso medir a força da minha fé? Será que a minha fé é forte? E muitas pessoas apontam os milagres como uma medida para a força da fé. Quando a fé é forte, você vai ver milagres. Outros apontam resultados que apontam a eficiência do ministério dele. Se aquilo que você fizer em nome de Jesus, para o reino de Deus, trouxer resultados, é porque a sua fé é forte. Essa última medida, ela é bem contemporânea, não é isso? Porque hoje nós somos medidos por resultados. Eu fico incomodado quando as pessoas questionam o meu ministério a partir de resultados, principalmente quantitativos. O que isso diz a respeito da minha vida? O que isso diz respeito daquilo que eu falo, ensino, faço? Como é que você mede isso? É assim que minha fé é medida? É assim que a igreja de Cravinhos é medida? Eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, que no meu entendimento, e aqui, de fato estou expressando uma opinião, quero respeitar a sua, mas na minha opinião, a nossa fé, a força da nossa fé é medida pelo amor que nós temos. A força do crente diante de um mundo hostil à fé é medida pelo amor que ele tem para com o seu próximo, para com a sua comunidade. Milagres e resultados, no meu entendimento, e prossigo aqui com a minha opinião, são coisas de Deus, não minhas. Milagre é realizado por Deus, o resultado, a produção do fruto é obra de Deus. Agora, amar ao próximo é uma coisa minha, não é isso? Deus não ama o meu próximo,
no meu lugar. Deus ama todas as pessoas, e o amor dele está no meu coração, mas ele não vai fazer isso no meu lugar. Eu não faço milagres, Deus faz milagres, e pode fazer através de mim, e toda a glória é para Deus. Então, se o milagre foi feito por ele, Deus pode trazer resultados, e fazer com que o meu ministério seja eficiente, é obra de Deus, graças a Deus, é tudo dele, eu só sou instrumento. Mas Deus não vai amar vocês no meu lugar, como se assim, eu não amo vocês, mas Deus me ama vocês no meu lugar, então está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Que Deus ama vocês, mas eu também tenho que amá-los, vocês também têm que me amar, nós temos que amar uns aos outros, temos que amar pessoas que também estão fora da comunidade. Então veja a importância do amor, não é, queridos? Amor que é tão difícil definir. Traz uma definição aí de amor, pastor. Nossa, você pediu uma coisa difícil. Não é difícil no sentido de que eu não sei definir o amor. É difícil no sentido de que, se cada um de vocês que estão aqui vier aqui à frente e falar o que é amor, cada um vai falar de um jeito. E se a gente chamar Cravinhos inteiro para vir aqui, os milhares de habitantes de Cravinhos, cada um vai falar a sua definição de amor. As definições são variadas, mas é claro que, olhando ou analisando toda a diversidade de opiniões e definições e conceitos que cada um traz sobre o amor, nós encontramos elementos comuns, não é isso? E de certa forma, e porque a gente tem que partir de alguma definição aqui, a gente pode dizer então que no nosso consenso, o amor pode ser conceituado como um afeto. Um afeto. O que é um afeto? É aquilo que nos afeta. O medo é um afeto. Quando a gente está com medo, o que acontece? A gente tende a recuar, fugir, se esconder, se diminuir. A esperança também é um afeto, mas a esperança é um afeto que faz o contrário do medo. Enquanto o medo nos faz recuar, a esperança nos faz avançar. É por causa da esperança que, mesmo diante de uma realidade de incerteza, que nós encontramos algo que nos move a continuar. Então veja, você tem uma mesma realidade. O mundo exterior é hostil à fé, é hostil à vida cristã, é hostil a você que é um filho, uma filha de Deus. O medo vai fazer você recuar, desanimar, desistir diante dessa hostilidade. Então a hostilidade vai ser mais forte que você, ela vai te vencer. A esperança, pelo contrário, né? Vai te levar adiante, vou continuar. Isso é afeto. E da mesma maneira que o medo e a esperança nos afetam, o amor também nos afeta. Aí no versículo 8, vou ler novamente. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós,
na terna misericórdia de Cristo Jesus. Terna misericórdia. Se você tiver com uma outra tradução, já deve estar afeto aí, mas pode ser que esteja uma outra palavra, entranhável. A palavra que aparece aí, a palavra grega, lembrando que Paulo escreveu essa carta pela língua grega, o grego koiné, a palavra usada por Paulo, ela é traduzida para o português, em algumas passagens bíblicas, por afeto, por misericórdia, por coração e por entranhável. Entranhável vem de entranhas, Entranhas é aquilo que está aqui dentro, todos aqueles órgãos que estão aqui no nosso interior. Todas as vezes que nós temos qualquer experiência emocional, a gente tem alguma manifestação nas nossas entranhas. É um frio na barriga, é um coração palpitando mais rápido, é um alívio interior que a gente sente, é uma sensação de força interior, não é isso? O amor faz isso. O amor é um afeto. No capítulo 2, versículo 1, pelo menos eu estou usando aqui a versão Almeida, revista e atualizada, então dependendo da sua versão, pode estar uma outra palavra, mas veja que a própria Almeida, revista e atualizada, lá no capítulo 2, versículo 1, lá no finalzinho, diz assim, se há entranhados afetos e misericórdias. Então aqui olha a palavra afeto, no grego é a mesma palavra. Então o que é que Paulo está dizendo, O que ele e os filipenses sentiam uns pelos outros era um afeto, algo que afetava a vida deles, Ora, se amor é um afeto, significa que nossa vida com amor é de um jeito, e sem amor é de outro jeito. Deu para entender o raciocínio? O amor nos afeta. Então, se a minha vida é uma vida com amor, e ele é um afeto, a minha vida é de um jeito, porque ela foi afetada por isso. Mas se eu não tenho amor, então minha vida não foi afetada, então a minha vida é de outra maneira. Um lar, uma casa, uma vida familiar, com a presença do amor, ela tem o seu modo de pensar, sentir, agir e se comportar afetados. Se eu estou num ambiente de amor conjugal, de amor entre pais e filhos, eu vou pensar diferente, eu vou sentir diferente, eu vou agir diferente, eu vou se comportar diferente daquele que está num lar, numa família, onde não há esse amor conjugal, esse amor pai e filhos. Quanto que o seu cônjuge tem afetado a sua vida? E veja que o amor afeta para o positivo, porque não é só o amor que afeta, o medo afeta, o ódio afeta, a ira afeta. Há coisas positivas que vão te afetar de maneira positiva, coisas negativas vão te afetar de maneira negativa. Mas nós já comentamos recentemente de que o amor é uma virtude.
Aliás, nós poderíamos dizer que o amor é uma espécie de mãe de todas as virtudes, ou a base de todas as virtudes, talvez seja uma definição mais correta. Pensa comigo, quando você ama alguém, qual é a tua maior vontade para com esse alguém? O bem dela, a felicidade dela, o crescimento dela, a prosperidade dela. Ora, se no seu coração e mente, o que você tem por uma pessoa é que ela seja derrotada, destruída, que caia, que se dê mal, que tenha mau sucesso, você não pode falar que ama essa pessoa. Não é verdade? Você não ama uma pessoa a quem você não deseja o bem dela. Virtude é aquilo que visa o bem. E o amor é a base das virtudes, porque quando nós amamos, quando esta virtude está em nós, ela nos afeta de tal maneira que nós então pensamos, agimos e nos comportamos no sentido de que este amado alcance o bem, a felicidade, o crescimento, a prosperidade. Então, irmãos e irmãs, percebam que quando a gente está falando de amor, nós não estamos apenas falando de um sentimento. A paixão é um sentimento. O amor é um afeto, é uma virtude, porque modifica a maneira como nós vivemos. E olhando aqui para o texto, nós vemos algumas coisas entre Paulo e os filipenses, entre esta comunidade, que demonstram, que manifestam esse amor, que é o tema da nossa mensagem. O amor se manifesta na fraternidade. Versículo 7 e versículo 8, dá para ver que a relação daqueles crentes filipenses, e deles com Paulo, e de Paulo com eles, era uma relação de fraternidade. Fraternidade vem da palavra lá no latim, irmandade, né? Irmãos. Irmãos, irmandade. Família. Família. Pessoas que não têm o mesmo sangue, pessoas que não descendem dos mesmos pais, ou de parentes, né? Ou seja, pessoas que não têm um laço sanguíneo que os une, elas podem se unir tão fortemente quanto os laços sanguíneos, e isso pelo amor. Por isso que marido e mulher podem ser, e provavelmente serão, mais unidos entre eles do que eles com seus irmãos e irmãs. Fraternidade. Fraternidade. O amor une as pessoas. E une. Não por causa do interesse, de necessidades, mas pelo prazer de estar junto. Pessoas que se amam são pessoas que estão unidas, elas estão em comunhão.
E aí vem uma segunda constatação, versículo 5, e esse mesmo 7 mostra que os filipenses, e entre eles e Paulo e eles, havia uma forte cooperação. O amor cristão pode ser definido essencialmente como atitude, muito mais do que sentimento, atitude. Se nós amamos uns aos outros, ou se nós amamos o próximo, isso vai se manifestar através de atitudes. Que tipo de atitude? De cooperação. A palavra cooperação, lá no grego, que aparece aqui no Novo Testamento e que Paulo usa várias vezes, é a koinonia, que também é traduzida por comunhão. Pessoas que estão em comunhão, que vivem esta fraternidade, elas cooperam uns com os outros. Ou seja, elas põem a mão na massa junto, para o benefício um do outro. Eu vou dar 2 exemplos. Algumas pessoas precisam sentar, mas não tem um banco ali. Aqueles que amam fazem o quê? Vão lá, buscam o banco e trazem o banco. Não para elas sentar, mas para que outras pessoas sentem. Isso é cooperação. Foi um gesto de amor ao próximo. Um dos nossos irmãos está com vontade de comer alguma coisa, mas ele está com vergonha lá de pedir. Alguém vai lá e pede, e traz para ele comer. Isso é cooperação. Isso é feito porque há comunhão. Então veja que comunhão, que existe numa comunidade que se ama, leva as pessoas a fazer algo pelo seu próximo. Então, o amor cria fraternidade, o amor produz cooperação, e em terceiro e último lugar, o amor faz crescer, fomenta o crescimento das pessoas. Versículos 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O crescimento do amor faz crescer a alma humana, produzindo nela sentimentos mais puros e saudáveis. O crescimento do amor, segundo a oração de Paulo, é também um fertilizante para a mente. Em sua oração, Paulo pede que o crescimento do amor seja caracterizado pelo aumento do conhecimento e percepção. Conhecimento e percepção são habilidades da nossa mente cognitiva. A nova tradução linguagem de hoje traduz essas duas palavras por sabedoria e entendimento. A tradução ecumênica da Bíblia
traduz essas duas palavras por clarividência e percepção. A Bíblia de Jerusalém traduz essas duas palavras por conhecimento e sensibilidade. A versão Almeida corrigida traduz essas duas palavras em ciência e conhecimento. 4 traduções diferentes, além desta que nós lemos. Veja que todas elas estão falando sobre a faculdade que o ser humano tem de aprender, conhecer, entender e julgar. Então, nesse sentido, talvez a linguagem de hoje, a nova tradução linguagem de hoje, foi melhor em usar a palavra sabedoria, que é a faculdade não só de conhecer, mas de saber fazer o bem e o melhor de si, para si e para o outro, a partir do conhecimento. O amor é tão fundamental em nossa vida que ele nos faz mais inteligentes, sábios, capazes de fazer escolhas certas e tomar decisões certas na vida, de modo a que sejamos uma árvore frutífera que frutifique frutos de justiça, e isso para a glória e louvor de Deus. Versículo número 11. O que Paulo está dizendo então, resumindo, é que à medida que o amor cresce, nós ficamos mais sábios. Aptos a fazer o melhor para si e para os outros. Irmãos e irmãs, amar é um mandamento, mas não é porque é um mandamento que você vai amar. Você vai amar o seu próximo porque você sente os benefícios dele, você sabe o quão bem ele faz para você, para o seu lar e para a sua comunidade. Que a nossa vida seja marcada por esse amor verdadeiro, esse amor de Deus, e que esse amor então cresça cada vez mais no nosso interior.